A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Olha que maravilha, mais um domingo, um domingo da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, agora lição número 6, do dia 7 de agosto de 2022. O nosso tema, a sutileza das ideologias contrárias à família. Este tema é importante que estejamos discorrendo sobre ele. A sutileza das ideologias contrárias à família. O nosso textuário está em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. A verdade prática da nossa lição é a seguinte: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família, Então, dentre tantos perigos que nós enfrentamos como sociedade, dentre eles está realmente a ideologia, a ideia, que planejam destruir a família. Isso é uma ideia, uma natureza ideológica que tem planejado a desconstrução da família. Querido, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Dominical. Peço para você que está na Rádio CBC Gospel que você compartilhe o link da nossa rádio para que mais pessoas sejam alcançadas com a lição de hoje. Se você está na CBC TV, também faça a mesma coisa, compartilhe o link da nossa TV com os seus amigos, para que eles também possam serem alcançados com a lição desta manhã. E você que está no nosso canal no YouTube, também não esqueça de se inscrever no canal e também nos ajudar compartilhando e comentando, como também deixe lá o seu like, o seu joinha e também ative o sininho para você ser notificado de novas publicações, tá bom? Então, querido, a sutileza das ideologias que são contrárias à família. Amados, a família é a instituição divina. O nosso texto bíblico, a leitura bíblica de hoje está em Gênesis, no capítulo 2, versículos 18 ao versículo 24, e nós vamos ler agora. E diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão
foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai Celeste, te agradecemos, Senhor, pela bênção de estarmos mais uma vez estudando a Tua Palavra. Pedimos a Tua direção, Senhor, e que nesta manhã possamos receber dos altos céus o discernimento, o entendimento daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, pertinente às nossas famílias e às sutilezas que combatem a estrutura da família. Que o Senhor nos ilumine agora em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meu querido, que bom, né, que você está com a gente nesta manhã de domingo, né, para estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. O nosso tema hoje é muito forte, tá? A família, meu querido, é um projeto especial de Deus. Em sua infinita soberania, Ele, Deus, estabeleceu fundamentos que trazem a estabilidade a essa magna instituição monogâmica que é a família. Então a família, ela é heterossexual e é indissolúvel. Esses valores blindam a família contra as sutilezas das novas configurações familiares que estão calcadas em ideologias malignas. Assim, amados, nesta lição aprenderemos os princípios bíblicos de uma família sólida, uma família que vive na presença de Deus. O objetivo da lição de hoje, queridos, são 3, aliás, são 4. Abordar a família como um projeto especial de Deus. Também elencar os fundamentos da família cristã. Terceiro, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. E quarto, apontar os princípios bíblicos para termos uma família sólida. Amém? Querido, nós vivemos numa época desafiadora para a família. Novas ideologias, amados, têm promovido a normalização de novas configurações familiares e que nada tem a ver com o propósito de Deus. Então, amados, como cristãos, de que forma nós devemos nos comportar diante dessas novas modalidades de união? Não é verdade? Então, hoje nós estamos vendo uma nova configuração de família que não procede das Sagradas Escrituras, que não procede de Deus, que não tem respaldo bíblico e que, inclusive, é abominação ao Senhor nosso Deus. Queridos, nesta lição, iremos ver que a família é um projeto de Deus. Também iremos ver que há valores fundamentais sobre os quais a família está edificada. Vamos tratar também dos perigos que rondam a família cristã. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos, né, de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, amados, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal.
Mudou-se o rótulo, mas, queridos, o veneno continua sendo mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria genderqueer. Então, precisamos vigiar, não é verdade? Vigiar. Então, a palavra-chave hoje da nossa lição é família. Família. Então, queridos, para você hoje entender mais a respeito do assunto, nós estamos com a nossa lição dividida em 4 pontos. E o primeiro ponto é família, projeto de Deus. Se você está próximo à sua esposa, seus filhos, tá? Olhe para eles agora e diga: nossa família é um projeto de Deus. A minha família é um projeto de Deus. A família como instituição é uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você pode ver isto aqui em Mateus, no capítulo 19, versículo 6, a parte B do versículo. Então, ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia ajuntado, nosso Senhor Jesus se refere à constituição familiar. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que criou a família. A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto, Deus tem um projeto para a humanidade, e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja, e nele Deus também inclui a família. Queridos, a família, como projeto de Deus, é a célula máter da sociedade. É a célula mãe, a célula principal, a célula responsável por toda a estabilidade da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Se você verificar aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, diz: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A família é a célula mãe da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Então, a sociedade, amado, é construída sobre os alicerces da família. Se a família ruir, a sociedade também vai ruir. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Então, esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna no topo dos principais problemas sociais apresentados, tá? Então, justamente, os problemas sociais estão por causa das famílias desestruturadas. Queridos, a família é uma instituição divina e, por isso, a família é a célula máter da sociedade. A família é a célula principal. A família é a base de toda a sociedade, tá bom? O casamento cristão pressupõe a formação de uma nova família e, como resultante, o nascimento de filhos está inserido na criação dos filhos. A responsabilidade familiar de prover o sustento e todo o cuidado indispensável para o desenvolvimento do ser humano. Por conseguinte, amados, entre outros deveres e obrigações do casal, inclui-se o
planejamento familiar. A declaração de fé das nossas igrejas professa que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo a família composta de pai, mãe e filhos. Quando houver, amados, então reitera ainda a declaração de que o pai e a mãe integram de forma originária, determinante e também estruturante a família. E a eles a Bíblia impõe o dever de sustentar, formar, disciplinar os filhos e instruí-los moral e espiritualmente. Amém, querido? Olha, então, a família, meu querido, um projeto de Deus. A família como projeto de Deus é uma instituição divina e é a célula-mãe da sociedade. Tá certo? Segundo ponto, vamos falar aqui sobre fundamentos da família cristã. Tá? O casamento, queridos, é monogâmico e heterossexual. Tá? Então, o casamento é monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico. Isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. Tá? Então, veja bem, a poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, era exigido. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, você vai encontrar o seguinte: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e também pervertida da construção familiar. Queridos, da mesma forma, o casamento bíblico ele é heterossexual. O que isso significa? É constituído por um homem e uma mulher. É constituído por Adão e Eva. É constituído por José e Maria. Então, meu amado, é constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, Deus os chamou de macho e fêmea. E nós podemos conferir isto aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Por isso, Jesus disse que Deus criou homem e mulher, aqui em Mateus, no capítulo 19, versículo 4. Então, isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, queridos, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, por um homem e uma mulher. Nos fundamentos da família, o casamento é monogâmico e heterossexual. Também no fundamento da família, o casamento é indissolúvel e confessional. É indissolúvel e confessional. Outro princípio, queridos, do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Não separe o homem, aquele que Deus juntou. Mateus 19, versículo 6. Então, o casamento bíblico ele é feito para durar.
Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, né, que é o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Aqui em Mateus, no capítulo 19, no versículo 9, ele diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, nesse caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão. Vejamos isso aqui em 1 Coríntios 7, versículo 15, que diz assim, ó: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus o chamou para a paz. Há muitos anos atrás, eu pregava o evangelho em um culto na casa de uma família, à margem de uma praia, à beira lá de uma praia. E quando pregava o evangelho ali, chegou no momento do apelo, uma senhora que era a dona da casa aceitou Jesus. Levantou a mão e foi à frente. E então, no mesmo momento, o esposo dela disse: você vai ter que escolher Jesus ou eu? E ela disse: eu escolho Jesus. Então aquele homem abandonou a sua esposa. É o caso que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 15. Então, queridos, é importante observar que essas são exceções e não regras. Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre crente e incrédulo, tá? E Paulo fala isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, 14, diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, amados, casamento, tá? Os fundamentos da família cristã, tá? Estão alicerçados num casamento monogâmico e heterossexual. E também num casamento indissolúvel e confessional. Tá certo? Então, a monogamia, a heterossexualidade, a indissolubilidade são fundamentos da família cristã. Queridos, o terceiro ponto da nossa lição fala sobre a sutileza, né, da nova configuração familiar. Queridos, Satanás, ele é sutil. Satanás, ele tenta enganar-nos, ludibriar-nos. Ele tenta nos convencer de que o certo está errado e o errado está certo. E é importante nós estarmos apercebidos sobre as sutilezas de Satanás, tá? Então, é importante que você e eu estejamos apercebidos, porque Satanás, ele é sutil, ele é enganador, tá? Então, amados, a sutileza da nova configuração familiar. Casamento, por exemplo, entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o STF, né? O STF tão comentado hoje, né, nas mídias, tá? Então, em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva, tá? Reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso, amados, porque não havia
e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre esse assunto. Então, a partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar uma falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Queridos, essa nova configuração familiar dada pela justiça brasileira provocou reação entre os cristãos, principalmente entre os evangélicos. Ora, nós entendemos que a família, meus amados, é formada por homem e mulher, conforme é definido na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, diz: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. Está aqui em Mateus, no capítulo 19, versículo 4. Jesus responde: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Então, amados, a sutileza de Satanás na configuração da família, na nova configuração da família. Tá? Então vem trazendo aí essa nova configuração, vem trazendo aí o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tá? Outra coisa, queridos, na sutileza da nova configuração, a sexualidade não binária. Tá? A sexualidade não binária. Uma pessoa não binária, queridos, é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Então, nesse aspecto, ela acredita que a expressão do gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Então, essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Então, nesse caso, teria uma ausência de gênero. Ou ainda, pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade, conforme revelada na Bíblia. Nós verificarmos aqui em Levítico, no capítulo 18, no versículo 1, diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel. Aí você vai ver todo o capítulo 18 de Levítico, né? Falando sobre esta questão, tá, meu amado, da sexualidade também. Então, é também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculino e feminino, tá? Então, tem muitas coisas aqui que você pode ler em Levítico, capítulo 18, você vai entender muita coisa aqui, tá bom? Então, queridos, entendamos, a nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo,
e da sexualidade não binária, tá? Então a gente que acha que é homem, outros é homem e acha que é mulher, ou é mulher acha que é homem, ou acha que não é nenhum dos dois, ou que é os dois. Então, que situação essa malignidade tem trazido para a vida das pessoas? Satanás é sutil, e o que é interessante a gente analisar que são pessoas muitas vezes, né, capacitadas, educadas, bem formadas, né, com uma inteligência imensa, e acabam se deixando enredar por esta ciranda maligna de Satanás. Não é verdade? A gente vem se surpreendendo cada dia e cada vez mais com revelações, né, de pessoas da alta sociedade que hoje apresentam seus namorados, suas namoradas, né? Homens e mulheres apresentando namorados ou namoradas, né? Maridos, né? E etc. Tá? Dentro desta nova formação, desta nova configuração da família, dessa sutil nova configuração da família. E a igreja precisa ter muito cuidado, né? Porque até mesmo para nos expressarmos com relação a esta situação é muito complicado. Existem aí as restrições, né? Existem aí, meus amados, as implicações jurídicas, né? Então, precisamos ter muito cuidado para tratar de assuntos tão sérios como estes, tá? Então, a nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade binária. Olha o que nós temos aprendido aqui, querido. Tá? Veja bem, aqui no nosso primeiro ponto da lição, como a família, o projeto de Deus, nós vimos aqui que a família é uma instituição divina, né? E quando Jesus foi consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Nós vimos também que a família é a célula máter da sociedade, né? Então, no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Ela é a célula mãe da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. É como alguém que vai construir uma casa. Você vai fazer primeiramente a base, o alicerce para construir, fazer toda a sua construção em cima desta base, deste alicerce. Então a sociedade, ela é construída sobre esta base, este alicerce, e a base, o alicerce da sociedade é justamente, amados, a família. Tá certo, meu querido? Então, jamais esqueça disso, que a família ela é uma instituição divina, tá? E por isso ela é a célula mãe, ela é a base, ela é o alicerce da sociedade. Tá certo, queridos? Então não esqueça disso aí. No segundo ponto da nossa lição, nós falamos sobre o fundamento da família, né? E falamos aqui sobre o casamento monogâmico e também heterossexual. Não dá para se ver, e nós não vemos no contexto bíblico uma outra configuração de família que não seja monogâmica e heterossexual, tá? Tanto no contexto do Novo quanto do Velho Testamento, o casamento é fundamental, e no Novo Testamento o casamento é monogâmico, tá, meu querido? Então, quando Deus instituiu a família, o casal, foi um casal, um marido e uma mulher. Não, a poligamia, ela é condenada, ela não tem respaldo bíblico. Meu amado, os fundamentos da família cristã, nós vimos que o casamento ele é indissolúvel, né? É confessional, então não se deve separar. Vimos algumas exceções, vemos aqui cláusulas que Jesus mencionou, né? Que Paulo também menciona, mas isso são exceções, não são regras. O casamento é indissolúvel, portanto,
querido. Você que é casado, saiba disso. Olhe para sua esposa que está aí estudando junto com você e diga: nós casamos até que a morte nos separe. Que seja assim com você, que seja assim comigo, não é verdade? O terceiro ponto fala sobre a sutileza dessa nova configuração familiar que estão enfiando de goela abaixo, né? E nós vimos que isto foi tudo lá no STF, tá? Lá no STF, tá? Nós vimos que foi em maio de 2011, no Supremo Tribunal Federal, houve esse reconhecimento da união homoafetiva como núcleo familiar, né? Como qualquer um outro. Isso porque, amados, não havia lei aprovada no Congresso Nacional para legislar sobre esse assunto. Então, o STF tomou para si essa responsabilidade, né, sutil, tá, e desrespeitosa e antibíblica de reconhecer a união homoafetiva, que é a abominação ao Senhor. Então, queridos, a sexualidade não binária também, uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero, né? E então fica aí oscilando entre uma e outra situação e etc, etc, tá? Então esqueça, a nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade binária. Queridos, o nosso quarto ponto, né? O nosso quarto ponto aqui da nossa lição é sobre princípios bíblicos de uma família sólida. Está na hora de você chamar sua família para junto de você. Está na hora de você chamar sua esposa, seus filhos, sentar agora em torno da mesa ou no sofá da sua casa nesse momento, para você estudar conosco esses princípios, né? Princípios bíblicos para uma família sólida. Bom, amém? Então, queridos, primeiro ponto, o papel dos pais. Vamos tomar uma aguinha aqui, amém? Primeiro ponto, os pais, eles têm um papel preponderante na base da formação familiar, tá? Então, o papel dos pais é muito importante, é preponderante na base da formação da família. Então, isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. Você já pensou que valores você tem transmitido aos seus filhos? Olha, o pai cristão transmite valores bíblicos, valores cristãos, educa os seus filhos, ensina os seus filhos a caminhar para a igreja, a se envolver nas atividades do reino de Deus e assim por diante, não é verdade? Vejamos o que nos diz aqui Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9, que diz assim, ó: estas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha, amado, a grande responsabilidade que os pais têm, tá, na formação familiar, hein? Então, querido, a educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia contém esses valores. Provérbios, no capítulo 1, 8 e 9, diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe.
porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Queridos, a crise atual da família é uma crise de valores. Sabe por quê? Porque os pais têm sido omissos na educação dos seus filhos. Os pais têm entregue seus filhos à Rede Globo, às redes de TV. Agora, meus amados, as mídias, não é verdade? É ao YouTube, aos desenhos animados. Hoje você está vendo uma criança de 2 anos com o celular na mão. Começa a chorar, pede, pai, me dá o celular, o pai dá lá o celular, ele fica lá vasculhando o celular e assistindo vídeos de qualquer jeito, de qualquer forma. A educação dos filhos hoje está desta forma. Ei, pai, ei, mãe, a responsabilidade da educação dos teus filhos é tua, minha querida, é teu, meu querido. Você deve tomar como princípio os valores ensinados na palavra de Deus. Leia Provérbios aqui, meu amado, capítulo 1, verso 8 e 9. Então, a crise atual da família é crise de valores. Onde há desinstrução familiar, vai haver ausência de valores fortes e predominantes, meu amado. Então, a ausência de valores hoje, meu amado, tá? É forte e predomina e está levando a família à falência. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir, em incutir na formação dos filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos do céu. Hoje é comum nós vermos filhos de homens de Deus transvestidos, filhos de grandes homens de Deus envergonhando o evangelho. Por quê? Porque os pais falharam na educação dos seus filhos, na construção moral, na construção de valores morais, bíblicos dos seus filhos. Queridos, no meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, a desconstrução da família, não dá para ficarmos neutros, não dá para ficarmos calados. Todos os pais precisam estar compromissados com a família, compromissados com a sociedade na qual vivemos. Temos o dever moral de dar a reconhecer a nossos filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Estamos vendo até mesmo nas famílias pastorais, queridos, até mesmo nas famílias pastorais estamos vendo acontecer, meu amado, essa família, esse novo formato de família, isso envergonhando o evangelho, envergonhando os pais cristãos. Princípios bíblicos para uma família sólida. O papel dos pais, meu querido, é predominante para termos uma família estruturada no Senhor. E a igreja? Princípios bíblicos para uma família sólida. E a igreja? Como que a igreja tem se comportado diante desta situação? Meus queridos, alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, meu amado, nós estamos vendo o quê, meu querido? Veja bem, famílias fortes fazem igrejas fortes. O inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes fazem famílias fortes, igualmente fortes. Então, na verdade, a igreja, que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapeuta onde a família pode ser curada. Queridos, é missão da igreja também curar uma sociedade doente. Olha aqui o que o apóstolo Pedro fala
aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queridos, por outro lado, uma igreja doente, uma igreja não acolhedora, uma igreja distante da sociedade, não está cumprindo a missão para a qual ela foi chamada. É preciso atenção para isto. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto onde os valores cristãos são transmitidos. Nossos filhos precisam serem criados na igreja. Mas veja, meu querido, como estão sendo transmitidos os valores cristãos, meus amados. Os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores da família. Não esqueça jamais disso. Você, papai, você, mamãe, você tem um valor importante na manutenção da sua família. Amém? Você tem sim esse valor importante, tá? Você, meu amado. E a igreja? A igreja tem papel importante na manutenção dos valores da família. Os deveres da família cristã, meu amado. Em sua epístola aos Efésios, Paulo trata dos deveres dos maridos, dos deveres das esposas, dos deveres dos filhos. Aqui em Efésios, no capítulo 5, no versículo 21 a 33, ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível, assim devem ser os maridos. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém, queridos? Veja só, né? Veja só o que o Senhor tem falado através de Paulo com relação aos deveres dos maridos, aos deveres das esposas, aos deveres dos filhos. Ainda aqui no capítulo 6, no versículo 1 a 4 de Efésios, ele diz: vós, filhos,
Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Queridos, como fundamento para esses deveres, o apóstolo estabelece a regra da sujeição mútua, não é verdade? E nós vemos isso aqui no versículo 21 do capítulo 5 de Efésios. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Maridos, mulheres, filhos, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Nem o marido é sem a mulher e nem a mulher é sem o marido. Aqui Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 11, ele diz: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Então, queridos, são contextos bíblicos que afirmam, tá, a necessidade, sim, tá, meu amado, da sujeição mútua, do cuidado, do dever, tá, que tanto os maridos quanto as esposas e os filhos têm uns para com os outros. Então, no contexto bíblico, as mulheres recebem a incumbência de serem submissas ao esposo, como no caso aqui de Efésios 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Os maridos são exortados a amar suas mulheres do mesmo modo como Cristo amou a igreja. Aqui em Efésios 5, versículo 25, que nós vemos Paulo dizendo aqui: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E os filhos são orientados a obedecer e a honrar pai e mãe. Também em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha, amado, uma família cristã que observa esses princípios vive em harmonia e as deliberações são tomadas de comum acordo entre marido e mulher, cabendo a decisão final à cabeça do lar, que é o marido, como Paulo fala aqui em Efésios 5, 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Não obstante, as decisões do âmbito do lar têm como pressuposto o amor e não a arbitrariedade ou o autoritarismo, não é verdade? Então, precisamos aí estar realmente apercebidos na palavra do Senhor, no amor cristão, para podermos assim termos uma família abençoada e assim gerirmos a nossa família de acordo com os princípios bíblicos. Vimos aqui então os deveres da família cristã. Queridos, estamos chegando aqui ao final da nossa lição, né? E vimos que a família está sob ataque. Não esqueça disso jamais, a família está sob ataque. Temos desvios sutis, procurando desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como a prática do adultério, está sendo vendidas para as famílias como sendo uma coisa normal e até mesmo necessária para poder dar uma turbinada no relacionamento. Tá? Isso é um engodo do diabo. Tá? Então, nesse contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, firmar e também inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Tá certo, amados? Então, você
Está percebido da lição do que nós estamos estudando? Não é verdade? Então veja bem, vamos lembrar algum ponto que nós estudamos aqui, tá? Primeiro, o que Jesus respondeu aos fariseus quando consultado sobre o divórcio? Você está lembrado? Muito bem. Quando Jesus foi consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Está lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 6, na parte B do versículo. Segundo ponto para a gente revisar é o que a família é no contexto social. Tá? O que a família é no contexto social? Bom, no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, ela é a base da sociedade, né? Tá? Então, terceiro, quais os fundamentos da família cristã? Olha, a família cristã está fundamentada na monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade. Então, são fundamentos da família cristã. E o que é uma pessoa não binária? Tudo bem, uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencente a um único gênero. E quinto, qual o papel dos pais? Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isto significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. Deuteronômio 6, versículos 6 a 9. Amém? Então, querido, estamos aqui, chegando ao final da nossa lição de hoje, tá? Deste domingo, e aprendemos sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Nós vimos aqui que a verdade prática é, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam a desconstrução da família, planejam destruir a família. Tá? E estudamos aqui, sim, sobre 4 pontos importantes, né? A família como projeto de Deus, tá? Os fundamentos da família cristã, a sutileza da nova configuração familiar e princípios bíblicos para uma família sólida. Esta foi a nossa lição de hoje. E nós louvamos a Deus por sua vida, por você que acompanhou a gente. E aqui eu quero deixar um convite para você. Queridos, todos os domingos, às 7h30 da manhã, nós estamos no templo sede da Comunidade Batista Cristã, na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Luísio Chaves, aqui em Santo Antônio do Tauá, ministrando a escola bíblica presencial. Esta mesma lição que você está ouvindo agora, às 6 da manhã, você poderá assistir presencial lá na sede da nossa igreja, às 7h30 da manhã deste domingo. Tá bom, meu amado? E também quero pedir a você, convidar você para fazermos uma visita às 19 horas no nosso templo para o culto da família, tá? Temos igrejas no estado do Pará, no estado do Amapá. Se você quiser saber onde estão as nossas igrejas, você pode passar um zap para a gente, para o 0 operadora 91 984 56 2206. Nós vamos enviar para você o endereço das nossas igrejas e você poderá participar de uma das nossas reuniões, tá certo? Nossos cultos aqui na sede nacional, domingo pela manhã às 7h30, a Escola Bíblica Dominical, à noite às 19 horas, domingo à noite, terça-feira às 19 horas, quinta-feira nós temos reunião de células em vários bairros aqui da cidade. Sexta-feira às 19 horas nós temos estudo bíblico no templo. Sábado, reunião de jovens e domingo começa tudo novamente
Tá certo, meu amado? Então fica na paz do Senhor Jesus e Ele te abençoe, te dê a graça. Se você está no nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar aí o seu joinha. Se você ainda não foi inscrito e não se inscreveu, inscreva agora para nos ajudar. Compartilhe para nos ajudar, tá? Ative o sininho para você ser notificado de novas publicações e fica você na paz de Cristo, que Ele te abençoe grandiosamente, tá bom, meu amado? Até a próxima programação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos vocês.